Senhoras e senhores, como é que os senhores estão? Tudo bom? Tô vindo aqui hoje diretamente do meu apartamento, novamente, na zona sul de São Paulo, aquela história que vocês já sabem, e eu vou compartilhar com vocês hoje a minha história como investidor da bolsa, tá? Como que começou, de onde que eu tive essa vontade, um pouco dos meus resultados, enfim. Eu quero compartilhar isso com para você entender que você precisa fazer as coisas darem certo. E isso não é só para esse objetivo, mas é para tudo na sua vida. E eu tô falando isso, além desse ponto, porque você precisa entender que muitas pessoas falham no meio do caminho, certo? E aí fala que não funciona, e aí fala que não dá certo, e aí fala isso, fala aquilo, que é bobagem, que não sei o que, sabe? Mas o que eu vejo, como várias outras áreas da vida, é que as pessoas, elas não têm paciência, elas não se dedicam, tá? Elas não tiram um tempo para estudar, sabe? Eu não tô falando aqui para você que você, para investir na bolsa, você precisa ser um analista financeiro, você precisa fazer um curso para entender como que se faz análise de empresa, etc. E ser uma pessoa super bem detalhista e super entendida e que precisa fazer cálculos e vai precisar fazer valuation de empresa e, cara, não é isso que eu tô falando para você. Mas minimamente é algo que você precisa entender sim como funciona a economia, entender questões macro, entender o que é uma taxa Selic, o quanto isso influencia no mercado, entender as questões globais. Sabe, não tem como você querer investir na bolsa de valores e não acompanhar minimamente os movimentos mínimos do mercado, não acompanhar a empresa que você investe para saber o caminho que ela está tomando, como que ela está posicionada no mercado, se ela é uma empresa que está em crescimento, se ela está dando lucro, se ela começou a se endividar, enfim. São algumas questões simples. E isso eu estou falando por quê? Porque eu entendi que você precisa colocar energia naquilo que você quer ter resultado. Não adianta você pegar só porque você tem dinheiro, você vai lá e joga de qualquer jeito, investe e pronto, espera dar o resultado. Não, não é isso, sabe? Você precisa se esforçar. Então, vamos voltar aqui do começo para você entender como que funcionou tudo isso. No colégio, eu lembro que tinha um amigo meu que tinha outros dois irmãos e os pais desse meu amigo iam buscar eles sempre com uns carros assim diferenciados, sabe? Então a gente ficava assim, nossa, fulano é playboy, né? Fulano tal, não sei o que, aquela coisa que a gente ficava ali meio de olho. Beleza. E aí eu lembro que na amizade minha, na amizade genuína minha com esse meu amigo, ele chegou a comentar que o pai dele era broker, né, da bolsa, trabalhava na bolsa de valores. Então, era aquelas pessoas que fazia ali a ponte dos investidores, das empresas com a bolsa e fazia ali as negociações na época, tá? E aí foi onde surgiu então o interesse. E eu lembro que eu comecei de uma forma muito sem entender mesmo, a acompanhar, sabe, os gráficos que a gente tem ali no celular, que fica ali aquele gráfico mostrando uma linha, e aí eu ficava assim, mano, o que que isso quer dizer? O que que significa isso daqui? Eu só conseguia entender que quando tava vermelho tava ruim e quando tava verde tava bom, por algum motivo, mas eu não confesso que, obviamente, no primeiro momento eu não entendia muito bem. Daí eu comecei a olhar mesmo, cada dia eu fui criando um hábito de ir acompanhando aqueles números, de ir entendendo o que estava acontecendo, enfim. E aí eu começava a ler também algumas notícias. E aí dessas notícias que eu lia, eu tinha, obviamente, inúmeras dúvidas, porque eram palavras que eu não conhecia, eram termos do mercado que eu também não sabia, da economia, enfim. E assim, eu não estou falando e assim, como eu comentei no começo, não é nada específico, mas eram coisas que às vezes passavam no jornal, mas eu não sabia. Por exemplo, a taxa de juros da economia, etc, etc. Ao dólar, tal, 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 tal. Então, eram coisas que na época eu já não entendia nada, mas pela familiaridade, por pesquisar, por tentar ler alguma coisa, eu fui começando a encaixar essas pecinhas, né? Então, perceba que desde a minha época do colégio, eu tô falando há muito tempo atrás, tô falando quando eu tinha lá meus 15 anos, entende? Eu não tava nem no mercado de trabalho ainda, não tava nem trabalhando. Eu já me interessava, eu já
visualizava aquilo. Eu já colocava para mim como uma meta que, cara, eu quero ser uma pessoa que vai ser um investidor da bolsa. Eu acho isso interessante, sabe? Dali me despertou o interesse, entende? E aí a vida foi passando, eu me formei, aí comecei a estudar direito, me formei na faculdade de direito. Durante a faculdade fiz ali alguns estágios, até que eu comecei a trabalhar efetivamente como CLT. Só que nesse momento que eu comecei a trabalhar, diferente do que as pessoas acham, que eu comecei a trabalhar, já comecei a investir na bolsa, exatamente por ter estudado, eu entendi a necessidade, a importância de você se organizar financeiramente, né? E aqui está um primeiro ponto do porquê que as pessoas falam que não dá certo, porquê que elas falam que isso é besteira, elas falam que isso é bobagem. Por quê? Porque as pessoas não se organizam financeiramente, tá? Quando a gente fala de investir na bolsa, a gente está falando de investimento de renda variável, né? Então a gente está falando que se você colocar 1.000, 10.000 reais hoje lá no investimento, 50.000 reais, enfim, o valor que seja, amanhã você pode já ter ganho e já ter lucrado, sei lá, 1.000 reais, como você já pode ter perdido 1.000 reais também. Então se você colocou 1.000, amanhã já pode estar 1.200, por exemplo, mas pode estar 800, entendeu? Então a gente está falando de uma renda que varia, a gente está falando de um investimento de risco, entendeu? Não estou falando de uma poupança, que é o que a maioria dos brasileiros está habituado, tá? E daí começam as grandes falácias, porque as pessoas não sabem o que estão fazendo e depois elas vêm falando, ah, não funciona, investir na bolsa é coisa só de quem é milionário, só de quem pode perder dinheiro, etc. Um monte de crença de um monte de pessoa que não sabe o que está falando, entendeu? Então, entendendo que eu tinha que primeiro me organizar financeiramente para depois investir, eu continuei, obviamente, estudando, então eu fazia faculdade e eu continuava assim acompanhando o mercado, continuava acompanhando os movimentos, estudava algumas coisas por conta, só que eu me organizei financeiramente, então eu fiz primeiro minha reserva de emergência, né? Então eu fiz ali uma conta de um dinheiro que eu precisava deixar guardado caso alguma emergência acontecesse, certo? E depois eu fui resolvendo algumas questões da minha própria vida. Então, eu fui primeiro comprar um carro, que eu comprei o carro do meu pai primeiro, juntei um dinheiro para isso. Depois fui comprar algumas roupas que eu precisava para trabalhar mesmo, enfim, coisas normais da vida. Só que ao meio, só que no paralelo, enquanto eu fazia essas coisas acontecerem, eu também guardava dinheiro. Então eu já fui desde o começo criando o hábito de poupar dinheiro. Então, tudo que eu ganhava, eu não gastava tudo. Eu já tinha ali que se fosse 100 reais. Eu já criei o hábito de guardar aquele dinheiro. E isso é importante porque eu falo para as pessoas. Se você não cria esse hábito, você pode ganhar 5.000 reais, 10.000 reais, 15, 20, 30.000 reais, não interessa. 50.000 reais. Você, se você não tem o hábito de guardar um pouco desse dinheiro, uma parte desse dinheiro, você nunca vai guardar, você nunca vai poupar. E aí você vai ganhar 50.000, mas vai gastar 50.000. Você vai ganhar 100.000, mas vai gastar 100.000. E vocês podem conversar com pessoas que têm altos salários e vocês vão ver que isso é uma verdade. Porque a pessoa ela não criou o hábito de entender que ela precisa guardar um pouco do dinheiro dela. Ela só gasta, ela só se endivida, entendeu? E esse é um dos piores hábitos do ser humano. O ser humano ele é promovido, ele vai ganhando um pouco mais, enfim. Você passa a ganhar ali de 3.000 para 5.000 reais, de 5.000 para 6.000, e aí ao invés de você pensar assim, pô, legal, estou com dinheiro a mais e vou guardar, não. A galera faz o quê? Começa a elevar o padrão de vida. Então você comprava roupa em um lugar, agora você já vai em um outro lugar melhor. Você comprava um tipo de tênis, agora você vai comprar um outro tipo de tênis melhor. Você usava um tipo de perfume que era barato, agora você já elevou o seu nível, já está usando um perfume mais top. E assim as coisas vão, entendeu? E as pessoas vão gastando, e vão gastando. E a coisa mais fácil que tem é gastar dinheiro. É muito fácil. Pega uma tarde, vai no shopping, sai comprando um monte de coisa, entra na internet, enfim. Você vai ver que a coisa mais fácil que tem é gastar dinheiro, entendeu? Então, por isso que eu falo, não é sobre o quanto você ganha. É óbvio que eu não vou deixar de ser realista aqui e também considerar o fato de que o quanto você ganha, obviamente, influencia. Só que a questão de você criar o hábito
de guardar dinheiro é muito importante. É isso que vai fazer diferença lá na frente, porque a gente vai entrar numa questão que é os juros compostos, né? Então, você guarda hoje, investe esse dinheiro. Guarda hoje, vai investindo e vai investindo. No começo, parece que você está só guardando dinheiro mesmo. Mas lá na frente, os juros que esse retorno desse dinheiro que você guardou, que você investiu, vai começar a retornar para você, e você vai ver que cada vez mais o dinheiro sobre os juros vai virando juros compostos, e esses juros vai crescendo, e aí você começa a ser cada vez mais remunerado. E aí, passando dessa fase, então, de poupar o dinheiro e me organizar financeiramente, aí, de fato, em 2018, eu comecei a, de fato, investir. Fiz o meu cadastro lá na corretora, na época, comecei a investir, e também não foi assim, nossa, investi de uma vez só 50, 100 mil reais. Não foi assim. Foi aos poucos, entende? Então eu peguei e escolhi uma ação, escolhi uma empresa e comprei um lote de 100 daquela ação e pronto. Esse foi o meu primeiro investimento, entendeu? Era o quê? 5, 4 mil reais na época, não lembro. Mas foi o meu primeiro investimento. É assim que você começa. E aí eu acho que as pessoas se frustram porque elas assistem filmes, enfim, essa coisa meio hollywoodiana, ou então elas leem livros, ou veem palestras, enfim, eu não sei de onde que as pessoas tiram a ideia de que você investe 5 mil reais e do nada você tem 100 mil reais. Do nada você tem 1 milhão de reais. Nossa, virei milionário, sabe? Acho que as pessoas precisam ser realistas. É o que eu falei. Você juntou, se organizou financeiramente, comprou essa primeira ação, beleza, bacana. Continue na disciplina, continue na constância de juntar agora mais um pouco de dinheiro e aí você vai e compra a sua segunda ação. E aí você vai fazendo aos poucos o quê? O que a gente chama de estruturar a sua carteira, entende? Então, posso dizer que ao longo aí de 8, 9 anos como investidor aí da bolsa, cara, eu já tenho grandes rendimentos que podem vir das ações, e aí as ações elas pagam o que a gente chama de dividendos, elas pagam o que a gente chama de juros sobre capital próprio, que é o quê? Que é o lucro dessas empresas dividido com seus acionistas. Então, essa é uma das formas de você ganhar dinheiro, além da forma da valorização da própria ação. Então, se você comprou uma ação que valia 30 e agora ela está valendo 35, 40, esse lucro, né, esse delta, também é um lucro seu. Se você eventualmente vender algum dia, você vai ter essa quantia de dinheiro que você ganhou como lucro, perfeito? E aí você vai evoluindo, no meu caso, depois eu comecei a estudar sobre os fundos imobiliários, né? Os fundos imobiliários, eles têm uma característica específica de pagar aluguéis mensalmente para os seus cotistas, né? Então, você ao invés de ir lá, sei lá, você tem 100 mil reais, por exemplo. Ao invés de você ir lá, investir num apartamento, depois querer alugar esse apartamento lá para frente, enfim, construir uma casa, enfim, você pode pegar esse dinheiro, colocar em um fundo imobiliário e você vai receber parte em aluguel. Então, todos os meses você vai receber ali o dividend yield desse pagamento desse fundo com relação ao número de cotas que você tem. Obviamente é proporcional. Então, você tem aí fundos que se você investir 100 mil, facilmente retorna para você 1.000 reais por mês, 1.200 reais por mês, ou então 800, vai depender muito do tipo do fundo imobiliário que você está colocando. Mas perceba, a gente agora vai falar sobre os juros compostos que eu comentei ali atrás. Esse dinheiro que você está recebendo, imagine agora que você faça um reinvestimento desse dinheiro. Então, o próprio lucro que você recebe, você reinveste. Então, se esse mês você ganhou 1.000 reais de retorno, no próximo mês você já vai ganhar 1.000 reais e mais um pouco. E aí no próximo você vai fazendo isso, de modo que o tempo está passando. E aí os juros compostos começam a trazer cada vez mais resultado para você. É assim que você vai criando essa mentalidade de entender que o mundo dos investimentos é um mundo de constância, é um mundo de disciplina, entende? Assim como muitas coisas na vida, assim como eu falo com vocês aqui sobre vários outros assuntos, eu falo de musculação, eu falo de estilo de vida saudável, eu falo, pessoal, vocês precisam entender que existem sempre dois caminhos. Existe o caminho de você conseguir resultados de forma consistente, de forma equilibrada, de uma forma saudável, e que isso sem pressa, sem correria, sem ansiedade,
vai ser algo que você está construindo para a sua vida, entendeu? Eu falo para as pessoas, né? Eu conto essa história e aí elas fazem um argumento de, nossa, mas isso daqui vai demorar 5 anos, vai demorar 10 anos. Eu falo, gente, 5, 10 anos, 15, 20 anos, enfim, não vai passar de qualquer jeito. Então, faça com que esse tempo passe de uma forma estruturada, de uma forma que lá na frente você vai estar já se beneficiando, entendeu? Agora, o que eu vejo é que as pessoas querem tudo para ontem, quer começar a investir esse ano e ano que vem já quer, sabe, desfrutar como se fosse, não é por aí. Enquanto vocês estiverem com essa mentalidade de querer tudo para ontem, vocês vão ser enganados, vocês vão fazer besteira, vocês não vão saber o que vocês estão fazendo, vão perder dinheiro, e isso é para tudo na sua vida. Entendeu? Se você não sabe o que você quer da sua carreira, por exemplo, você vai ficar sambando, vai ficar, sabe, não sabe para onde você vai, como que você vai ser promovido, como que você ganha mais dinheiro no seu trabalho, que é daí que muitos CLTs como eu tiram o fruto, tiram a base para investir, entende? Você que não nasceu em berço de ouro, você que já não é herdeiro, que não tem uma grande quantia para investir no começo, você tem que entender que você tem que trabalhar, você tem que se cuidar, você tem que estudar, sabe? Cuidar da sua cabeça, cuidar da sua saúde mental, cuidar do seu estilo de vida. Enfim, não tem saída. Só que vocês falam, ah, não funciona. Ah, isso daí é pra. Lógico que não funciona. Pra você que quer tudo pra ontem, as coisas vão continuar dando errado, entendeu? Só vai dar certo quando você aprender a fazer do jeito certo, entendeu? Então, esse é o papo que eu queria trocar aqui com vocês. Se você gostou, deixa aqui seu comentário, deixa sua curtida. É super importante para eu voltar aqui e continuar tendo essa troca aqui com vocês. Se inscreva e assista outros vídeos meus que estão aqui, porque você vai ver que essa mentalidade que eu estou passando para você vai servir para outros nichos. Eu falo sobre estilo de vida, eu falo sobre como você vai ter resultados de alta performance em todas as áreas da sua vida. Então, você assiste esse vídeo aqui, você maratona um outro vídeo, e aí você vai para outro, enfim, você vai assistindo os meus vídeos e vai começar a entender qual que é a mentalidade que eu tenho e como que eu consegui ter muitos resultados na minha vida, beleza? O recado de hoje é esse e a gente se vê por aí. Um abraço.